A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o 5º domingo da Páscoa, das 7 semanas que nos levam à festa solene de Pentecostes. O Senhor nos presenteia com a segunda parte deste caminho, que já percorremos mais da metade. Hoje, Ele se propõe a nós como o caminho, a verdade e a vida. Aquele caminho sem o qual nós não chegaremos ao céu, à felicidade, a Deus. Todos nós queremos ser eternamente felizes. Todos nós queremos ver a Deus. A glória de Deus é o homem vivo, e ver a Deus é a vida do homem, disse Santo Irineu de Lyon. Por isso, há uma saudade, uma nostalgia eterna que Deus plantou em nossos corações para vê-lo. A nossa esperança escatológica, a nossa esperança feliz e final é contemplar o Senhor em sua face. Onde está a face de Deus? Qual é a face humana que Ele tem? É a face do seu Filho Jesus. Quem viu Jesus, viu o Pai. Como ver Jesus hoje? As obras que os discípulos que creem nele fazem, revelam hoje o rosto de Cristo, o rosto do Pai. Por isso, este domingo se enriquece com esta revelação facial de Deus no seu Filho Jesus, nos seus discípulos que nele acreditam, nas obras produzidas por esta fé. Que beleza de ritmia, de teologia contida na liturgia da palavra de hoje. De presente para nós, a palavra é Jesus Cristo. Com a igreja, hoje nós rezamos: Deus eterno e todo-poderoso, realizai sempre em nós o mistério da Páscoa. E aos que vos dignastes renovar pelo santo batismo, concedei com o auxílio de vossa proteção dar muitos frutos e chegar às alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra de hoje tem na primeira leitura o texto do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículos de 1 a 7. O salmo responsorial será o Salmo 32, com 3 estrofes, intercalado entre elas o refrão: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. A segunda leitura é da primeira carta de São Pedro, no capítulo 2, versículos de 4 a 9. E o evangelho será o de São João, no capítulo 14, versículos de 1 a 12. Bom domingo para todos, para si e para os seus, toda a graça, bênção, repouso e alegria de contemplar o Senhor na sagrada liturgia, de ouvir a sua palavra e se alimentar dele na sagrada comunhão, na Eucaristia. Hoje é domingo, é dia de ir à missa, o nosso mais belo passeio, o nosso mais feliz compromisso, o nosso gostoso encontro com Deus. Não perca. Então, roupinha de ver Deus para as crianças, roupa elegante da nossa fé, para colocar sobre nosso altar, que é o nosso corpo, para que o Senhor celebre o seu mistério pascal sobre nós. Nós somos o altar de Deus, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a sua amada igreja. Bem-vindos à Igreja Católica, bem-vindo à paróquia, bem-vindo à comunidade. Nós te recebemos com alegria e contigo celebramos Cristo Jesus, caminho, verdade e vida, o Senhor cujo rosto revela o rosto que Deus tem. Vamos ouvir então a primeira leitura da Santa Missa deste domingo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram:
não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um grego que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma página muito bela e informativa nos é dada hoje por São Lucas, nos Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 6 deste livro que dá extensão no tempo às obras e à presença do próprio Jesus nos seus apóstolos agora. Guiados pelo Espírito Santo, eles têm a tarefa de organizar a Igreja, obra de Cristo. Opus Salutis, obra de salvação, mas também obra de caridade, de amor no mundo. A comunidade cresce. Diz Lucas que naqueles dias o número dos discípulos tinha aumentado. A vida cristã não cresce por proselitismo. Os católicos, os cristãos, não crescem numericamente para fazer IBGE, para fazer estatística, não. Nós não somos números, nós somos atração. Nós somos uma maneira de viver, um modo de viver cativante, que leva todos a serem atraídos por nós a Cristo Jesus, como o próprio Jesus nos atrai para vermos um dia o rosto do Pai. No nosso modo de viver, no nosso rosto, no nosso sorriso, na nossa maneira de nos servir, de nos amar, de nos respeitar, de nos ajudar mutuamente, nos edificar, há um elan, há uma força de atração muito grande que faz com que a comunidade cresça. De fato, ultimamente, pelas estatísticas também, os cristãos católicos têm aumentado numericamente em todos os continentes. Muitos que outrora estavam em outras igrejas e religiões estão pedindo o batismo católico. Muitos são jovens nos Estados Unidos, já adultos, que agora querem ser batizados e participar da comunidade católica. Isso é muito bonito, é cheio também de responsabilidade e de compromisso missionário, porque quantos mais somos, mais aumenta a nossa responsabilidade, porque aí aparecem também as nossas fragilidades. Não há uma alegria só pelo número que cresce. Há também um compromisso pelos problemas que aumentam. Nós temos então responsabilidades, sobretudo com os mais frágeis. E a comunidade cristã, desde o começo, experimenta isso. Veja aquilo que Lucas nos contou nesta página dos Atos dos Apóstolos. Crescia a comunidade, vinham pessoas da parte dos gregos, dos pagãos, e aqueles que vinham da parte judaica, hebraica. Como o evangelho era destinado logo aos judeus, logo no começo, então havia um certo privilégio, um favoritismo. Havia aquele trato diferenciado dado às viúvas dos hebreus em relação às viúvas dos pagãos. Não, isso não pode acontecer. Quando isso acontece, é claro que haverá uma reclamação, haverá um protesto. E então, os de origem grega disseram: nossas viúvas não estão sendo bem atendidas na hora de dar a elas aquilo que é necessário, porque uma viúva em Israel, sobretudo se não tivesse filhos homens, passava fome.
era a comunidade que cuidava dos pobres, e dentre estes pobres estavam as viúvas. Ora, apresentaram então o problema aos apóstolos. E eles então decidiram que era a comunidade mesma que deveria resolver este problema, escolhendo servos, diáconos. Sim, o diaconato permanente nasceu aqui, porque foram escolhidos homens com um tríplice perfil, um perfil com tríplice caráter, boa fama, repletos do Espírito e sábios. Sabedoria, espiritualidade e moral qualificava o diaconato e qualifica ainda. De fato, nós estamos na escola diaconal São Lourenço e em todas as escolas diaconais nas dioceses no mundo inteiro, formando servos para aquela atenção aos pobres, para ajudar nas nossas paróquias os representantes dos apóstolos, os bispos e seus colaboradores presbíteros. Nossa comunidade precisa desta vocação que tem que ser promovida, sempre mais. Nosso desejo, meu desejo, é de que cada comunidade tenha o seu diácono. Sim, não só 7. 7 é o número perfeito e, portanto, a perfeição será que cada comunidade nossa tenha o seu. E tenha até mais de um, porque um vai adoecer, vai ser chamado para a vida eterna, tem que vir outros. E a escola diaconal está aberta para isso, para formar sempre mais turmas de novas vocações que o Senhor chama ao serviço. Os primeiros foram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau de Antioquia. Dentre eles tem nomes gregos, portanto, eram até favoráveis à atenção àqueles que antes não tinham tido a atenção que requeria às suas viúvas. E tem também o Nicolau de Antioquia, um grego que seguia a religião dos judeus. Pode. Importa é que tenham sabedoria, espiritualidade e boa fama. Nossos diáconos não são anjos, nem nossos padres, menos ainda nossos bispos. O Senhor, se quisesse, teria chamado os anjos e arcanjos para fazer o nosso serviço. Mas nós, humanos, precisamos de serviços de humanos, de gente que conhece a dureza da vida, o sacrifício das coisas próprias da humanidade. Portanto, nossos diáconos estão à altura do serviço que o Senhor precisa deles e nossa comunidade deles espera. Valorize seus diáconos, valorize seus padres, promova a pastoral vocacional, a vocação dos jovens, dos adolescentes para o seminário. Sim, vamos juntos promover a pastoral vocacional para que a igreja cresça sempre mais na sedução, na atração pelo estilo de viver, de serviço, de diaconia. A igreja já nasce dentro deste contexto de diaconia, que tanto mais cresça, tanto mais produz as obras que mostram que o Senhor está no meio de nós com seu Espírito. A todos, então, feliz diaconia, bom domingo, vamos nos ajudar, para que o nosso modo de viver cumpra o que o Senhor espera de nós, o que os nossos pobres precisam receber da gente, e atraia tantos para seguirem Jesus. Bom proveito do programa, vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a segunda parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Esse é o dia em que o amor venceu, brilhante luz iluminou as trevas, nós fomos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Suave aurora veio anunciando que nova era foi inaugurada.
de um novo tempo, nós fomos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. A palavra é Jesus Cristo. Neste quinto domingo da Páscoa, já dirigimos nosso olhar para o domingo de Pentecostes. Daqui a 15 dias, nós teremos a graça de concluir esse tempo de Páscoa com o domingo de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, que celebramos tão belamente na vigília pascal, no domingo de Páscoa, um domingo tão grande, tão denso, que requer 50 dias de experiências, de revelações, de riqueza do mistério de Cristo que brota da liturgia, da revelação, é celebrado na Sagrada Eucaristia, ouvido na palavra, testemunhado nas obras de quem acredita em Jesus. Sim, é com esta mística de plenitude, de completamento, que Nosso Senhor vai tecendo e construindo em nós uma convicção. Ele está no meio de nós. Ele foi preparar para nós uma morada, mas ficou conosco. Ele foi ficando, ficou nos levando. Esta é a fórmula que particularmente nós celebraremos na própria ascensão de Jesus, a sua ascensão ao céu antes de Pentecostes. Nós agradecemos muito ao Nosso Senhor por esse tempo tão bonito que nos coloca em contato com a sua paz, sua palavra, sua graça. Nós temos então um tempo bonito demais para viver. Por isso, exulta o nosso coração. E pedimos ao Senhor que sobre nós venha a sua graça, da mesma forma que nele esperamos. É o refrão do Salmo 32, que vamos rezá-lo agora juntos. Primeira estrofe. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa. Na lira de 10 cordas, celebrai-o. Refrão: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Segunda estrofe. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Refrão: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Terceira estrofe. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam, esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Refrão: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. A graça do Senhor é suplicada sobre toda a sua igreja, sobre nós que cremos, sobre todos aqueles que hão de acreditar pela conversão que o Espírito fará em seus corações ao virem, ao conhecerem Jesus através de nós. Conhecer, ver, acreditar por meio das obras são os verbos e os passos que a liturgia da palavra hoje nos propõe para vivermos hoje e durante toda esta semana. Conhecer, ver as obras, acreditar no Senhor. As obras do Pai que o Filho realizou, as obras do Filho que a Igreja realiza, as obras da Igreja que os discípulos põem em prática. As obras. Nós somos os operários do reino de Deus. Nós colocamos o reino na sua visibilidade
ele é visualizado naquilo que nós fazemos, mais do que naquilo que somos. Talvez nós sejamos fracos demais para expressar uma realidade tão potente, mas as mínimas obras que fazemos juntos e pouco a pouco compõem o mosaico do rosto de Deus no meio de nós, da sua presença, do seu testemunho, do seu louvor, da sua vida. Sim, nós caminhamos rumo ao Pai. Somos peregrinos do reino, nômades do reino de Deus. Nós estamos de passagem por aqui. De fato, nossa existência é existência pascal. É existência de graça, na graça, pela graça, por Cristo, com Cristo, em Cristo. Queremos que apareça o rosto dele em tudo aquilo que a gente faz. Por isso, suplicamos com gratidão ao salmista, hoje com Salmo 32, venha, Senhor, sobre nós a vossa graça, da mesma forma que nós esperamos em vós. Esperamos em ti, Senhor, todo dia. Quanta esperança habita o coração de uma pessoa doente. Ela espera amanhã estar melhor do que hoje. Levantar-se, voltar a trabalhar, a viver, a se doar, voltar ao conforto da sua vida com os outros na sua casa. Quanta esperança tem um presidiário? Ele espera chegar o dia do seu julgamento, que lhe seja favorável, e voltar para casa, para sua família, para a sociedade. A gente não foi feito para ficar em prisão, não. É anormal que a gente viva preso. Normal é viver em sociedade, é se reeducar para ajudar-nos mutuamente. A nossa vida e a nossa existência é uma existência diaconal, sim, de serviço. Quem não vive para servir, nem serve para viver. Nosso povo sabe bem o significado desta frase. Quanta esperança no coração de um presidiário. Quanta esperança no coração de um agricultor. Ele espera que tudo que cria, planta, seja colhido com abundância, fartura e também proveito econômico para si, para sua família, para o comércio. Imaginemos que não encontraríamos nas prateleiras dos supermercados o que compramos se não houvesse uma pessoa que se esforçasse para plantar, para ir buscar, para ir pescar, para produzir, para cortar, para se sujar, para que a gente encontrasse tudo bonito, muito ornamental e ao apetite dos olhos, do nariz, do paladar, das mãos, lá nas prateleiras e nas vitrines dos supermercados. Alguém teve que se esforçar muito e a esperança continua alimentando uma vida de progresso. Esperança tem tudo a ver com o progresso. Esperança tem tudo a ver com a santidade. Esperança tem tudo a ver com o nosso bem. A graça de Deus é o bem maior. Viva na graça, não na desgraça. A desgraça da droga, a desgraça da preguiça, a desgraça do isolamento, a desgraça do mau humor, a desgraça da rabugice, de um caráter grosseiro, a desgraça da fofoca, a desgraça da malevolência, do querer mal para os outros e da maledicência, dizer mal dos outros, a desgraça da crítica infundada, a desgraça do ficar de fora, ficar de longe, jogando pedra em quem faz o bem, na igreja, nos padres, nos nossos líderes, em gente tão boa que está no meio de nós. A desgraça da corrupção pelo dinheiro, a prostituição do dinheiro. Não se prostitui só sexualmente, não. Não se abusa somente de sexo. A gente abusa de poder, abusa psicologicamente dos outros, abusa de corromper-se pelo dinheiro, vendendo-se, roubando, ganhando fácil, sem ter produzido nada. Abusa-se por influência política. Sim,
Estas são as desgraças. Você está na graça ou na desgraça? Se você ganhou um dinheiro fácil sem ter se esforçado por ele, você está na desgraça. Sua vida desgraçada e aquele dinheiro não vai lhe dar prazer, alegria, futuro. Sim, aquele é um dinheiro da desgraça, da prostituição. Se você não trabalhou e ganhou um dinheiro ou roubou de alguém, você está na desgraça. Saia da desgraça. Venha para a graça, venha trabalhar. Vamos juntos fazer a obra de Deus em nossa vida, produzir o fruto que Ele espera. Venha, Senhor, a vossa graça em nossa vida, da mesma forma que em vós nós esperamos. Eu te desejo uma vida plena de graça e de bênçãos. A todos, bom domingo. A palavra da graça é Jesus Cristo. Venha ouvi-la conosco. Fique conosco. Bem-vindos à Igreja Católica. A todos, bom domingo. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje. Um abraço e até logo. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Dá graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. A palavra é Jesus Cristo. Bem-vindos ao nosso programa, que quer ser um espaço de graça, de bênção, de esperança, de paz, de escuta da voz do Senhor, de partilha da nossa vida na meditação da palavra. Você tem este hábito? Adquira. Esse nosso canal, todo dia, oferece a palavra que é Jesus Cristo. Acompanhe a liturgia diária.
Deixe-se conduzir pela palavra. Viva segundo a palavra de Deus. Viver segundo a palavra é adquirir o hábito de ouvi-la todo dia. Olha, nós somos aquilo que comemos, mas nós também somos aquilo que ouvimos. Até que Cristo se forme em nós. Gálatas 4,19. Até que Cristo se forme em nós, a igreja vai anunciar a palavra de Deus, a palavra que é Jesus Cristo. Até que a palavra de Deus se torne carne da nossa carne e habite entre nós, porque nos tornamos morada de Deus. Como Maria, ela ouviu, atendeu, acolheu, disse sim. O sim de Nossa Senhora é a aula melhor que a humanidade precisa ter. A melhor professora de palavra de Deus, a maior teóloga que o mundo tem, é a mãe de Jesus. No sim de Nossa Senhora, o nosso sim. Na docilidade dela a Deus, a nossa. No serviço de Maria, a nossa diaconia. Com Maria, a melhor companhia para seguir Jesus, o caminho, a verdade e a vida, para ir ao Pai, para neste mundo peregrinar, mostrando as obras de Deus em nossa vida, para o louvor e glória de Deus Pai, para vencer o mal, a guerra, a morte, o ódio, para espalhar a bondade, a mística, a espiritualidade, a sabedoria, para sermos diáconos, com boa fama, Espírito Santo e sabedoria, a sapiência da fé. Sim, é desta mística, é desta identidade que nós queremos viver. Esta é a nossa cara, essa é a nossa alma. Este é o Espírito Santo, produzindo Cristo em nós, até que Cristo se forme em nós. Bom domingo, então, para si e para os seus. Vamos ouvir a segunda leitura da Santa Missa de hoje. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que você sente no coração ao ouvir estas palavras tão bonitas, tão apelativas de São Pedro, hein? Eu me sinto muito cativado. Antes de tudo, por este convite gostoso e de boas-vindas que ele nos dá hoje. Aproximai-vos. Bem-vindos. Entre. Você está em casa. Aproximai-vos do Senhor. Você está longe? Volte. Você está distante? Aproxime-se. Você está de fora? Entre. Você está na margem? Passe para o meio. Venha para cá. Venha para a nossa comunidade. Chegue. Como se diz num bom nordestinês. Chegue, venha cá. Venha para cá. Venha para nós. Assim, você ocupa seu lugar. Na igreja, seu lugar está
esperando por você. Você vai se tornar pedra. Pedro, Quefá, firme em Jesus, que é a pedra viva. Uma pedra. Sim, hoje nós precisamos de gente forte, não de molengas. A vida cristã não é para fracos. A vida cristã é para gente fortalecida da pedra viva que é o Senhor. Ele foi rejeitado por aqueles que nele não acreditaram, mas ele foi escolhido e honroso aos olhos de Deus Pai. O Pai sabe bem da fidelidade do Filho e o tornou pedra angular, pedra viva, que edifica a igreja. Nossa base é Cristo Jesus, é nele que nos erguemos. No altar se ergue a igreja, se ergue a comunhão. Do mesmo modo, nós somos pedras vivas, porque o batismo fez isso conosco. Nós fomos batizados, morremos e ressuscitamos na graça original, porque morreu o pecado original. E então nos tornamos uma casa, um edifício, uma morada onde o Senhor habita, uma morada espiritual, um edifício espiritual. Participamos do sacerdócio santo de Cristo, ganhamos um sacerdócio batismal comum dos fiéis. E o sensus fidei fidelium, o senso da fé dos fiéis, o sentido de fé. Porque nos tornamos sacerdotes, partícipes do sacerdócio do grande Filho de Deus, Jesus. E com este sacerdócio santo, nós nos oferecemos como sacrifícios espirituais. Esta carta de São Pedro me faz lembrar a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, de 1 a 2. Eu vos exorto, meus irmãos, a que vos ofereçais os vossos próprios corpos como hóstias vivas, santas e agradáveis a Deus, porque este é o vosso culto espiritual. E não vos deixeis corromper pela mentalidade do mundo, mas transformai-vos na vossa mentalidade. Metanoiete, mudai a vossa maneira de pensar, para que em tudo vos torneis agradáveis aos olhos de Deus. Agradáveis e perfeitos aos olhos de Deus. Que maravilha, não é? Ler a Sagrada Escritura neste nexo, nesta conexão tão bacana que nos envolve de todo lado. Nos tornamos então o sacrifício que Deus espera. Os sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo, com Cristo, em Cristo. Porque na Escritura se lê que Deus colocou na igreja a sua pedra angular, escolhida e magnífica. E quem nela confia não será confundido. Portanto, comunicamos a todos, como na primeira carta de São João, no capítulo 1, versículos de 1 a 4, aquilo que nós vimos, nossos olhos viram, aquilo que nossos ouvidos ouviram, que nós tocamos com nossa mão do verbo da vida, nós o comunicamos a vocês para que a alegria de vocês seja tão completa como é plena a nossa. Dá alegria de evangelizar, dá alegria de fazer este programa com todo o custo que ele tenha, exatamente porque partilho a alegria que sinto. Eu sou feliz. Tudo isso para despertar em você que ouve a graça de crer, a fé, porque a fé entra pelos olhos e pelos ouvidos, pelo que se vê nas obras e pelo que se ouve na palavra. A voz e a vida são os veículos da fé. Então, a vocês cabe a honra da fé. Aos que não acreditam, cabe a perda da alegria, a queda, o tropeço. Porque nesta pedra que é Jesus, tanto se erguem os que creem, como nele tropeçam e caem os que não acolhem a palavra. Os que não acolhem a palavra. Este é o destino de quem não acolhe a palavra, a queda. Olha que estou dizendo isso não como uma ameaça, mas como uma palavra do Senhor que está aqui. Volte, saia do mal, levante-se. Levante-se você que está drogado, você que está embriagado,
que está prostituído, você que está roubando, volte. Tem tempo, tem jeito, tem casa. Venha para cá. Mas vocês, diz Pedro, são a raça escolhida. E lá vem agora os mais belos títulos da comunidade que crê, da comunidade cristã. A raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas, do pecado, da morte, do sem sentido, de uma vida perdida, para a sua luz maravilhosa. Você se sente identificado com esta página da primeira carta de São Pedro? Eu me sinto. Venha. Estamos te esperando para a Santa Missa, para o terço das mulheres, para o terço dos homens, para a adoração, para o diaconato, para o serviço. Neste fim de semana, nossos 37 vocacionados da Diocese de Bragança, sob a coordenação e a tutela dos padres formadores, Padre José Ricardo, do Seminário São Paulo VI, de Ananindeua, e Padre Gilmar Rodrigues, do Seminário São João 23, de Bragança, 37 rapazes viveram um excelente fim de semana no nosso Centro Pastoral Guadalupe, em Bragança. Deus os abençoe, os ilumine, os conduza. Os pais devem estar radiantes de alegria e nós, padres, também. Felizes, porque o Senhor não deixa faltar vocações na sua igreja, na Diocese de Bragança. São muitas. Graças a Deus, cresce muito o nosso seminário, nossa diocese. Deus seja louvado pelo aumento numérico e qualitativo das vocações em nossa diocese, que o desejamos para todos seja também abundante e florescente assim. Vamos ouvir a boa música católica, desta alegria contagiante, deste elan que nos une, que nos dá esperança e alegria. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a quarta e última parte do nosso programa. A palavra é Jesus Cristo. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Aleluia. Páscoa sagrada, ó festa de luz. Precisas despertar, Cristo vai te iluminar. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Aleluia. Páscoa sagrada, ó festa universal. No mundo renovado é Jesus glorificado. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Aleluia. Páscoa sagrada, vitória sem igual. A cruz foi exaltada, foi a morte derrotada. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Aleluia. Páscoa sagrada, ó noite batismal. De tuas águas puras nascem novas criaturas. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Glória a Cristo Rei, ressuscitado. Aleluia.
A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o 5º domingo da Páscoa, agradecidos ao Senhor por se revelar a todos nós como caminho, verdade e vida. Caminho que nossa vida precisa ter em tantos oferecidos e dúbios, perigosos e até mortais. Jesus é o caminho que nos leva à verdade. Dentre tantas possibilidades ditas verdadeiras ou de mentiras repetidas que criam a desinformação e a mentira instaurada, instituída, convalidada e até legalizada, nós temos Jesus Cristo como a verdade que vale, a verdade que vem de um caminho seguro, cuja vitória e destino é a vida plena. Jesus é o caminho que nos conduz pela verdade rumo à vida plena. Esta é a fórmula. Este é o nosso Senhor. Este é Jesus Cristo. A palavra é Jesus Cristo. Palavra de caminho, palavra de verdade, palavra da vida. Louvado seja Cristo por tudo isso, por essa maravilha de texto que vamos ouvir na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, no capítulo 14, versículos de 1 a 12. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus. Tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que página maravilhosa! Estamos no contexto da despedida, da Quinta-feira Santa, à noite, após a ceia com seus discípulos. Jesus está se despedindo e dizendo as coisas mais bonitas que o seu sagrado coração, apaixonado, que ama, era capaz de dizer para os que ele amava. Ele diz: não se perturbe o vosso coração. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa. Só Deus permanece, cantou Santa Teresa de Ávila. Por que não se perturbar o coração? Porque nós já acreditamos em Deus pelo batismo. Sim, e Jesus disse: vocês já têm fé em Deus. Olha os verbos, e um S faz a diferença. Do afirmativo, indicativo, tendes fé em Deus. Uma afirmação indicativa. Agora, sem o S, o mesmo verbo, quase na mesma forma, mas muda o modo
de falar e o modo de construir o verbo. Tende fé em mim também. É o imperativo do verbo ter, na segunda pessoa do plural. Tende vós. Tende fé em mim também, disse Jesus. Vocês já têm fé em Deus. Agora tenham fé em mim também. Por quê? Porque é necessário não acreditar num Deus que não se vê. É necessário acreditar em Deus visualizado em Jesus, que é o rosto do Pai. É necessário acreditar em Deus, em Jesus, que se revela agora na sua igreja, nos seus discípulos, nas testemunhas dele. Acreditar-nos uns aos outros, valorizar-nos mutuamente, valorizar a comunidade, a construção da nossa fé juntos, na sinodalidade. Sim, esta fé teórica de um Deus que não se vê, que não se toca, que não existe, isso é uma balela, isso é uma conversa fiada, uma fé pífia que não segura nada. Não te segurará no câncer, porque quem vai te ajudar no câncer é tua mãe, é teu irmão, é tua irmã, é tua funcionária, é teu amigo. Sim, que vai lamber 1 quilo de sal contigo. Este é Deus que vem lamber 1 quilo de sal contigo. O rosto de Deus, a palavra de Deus, o carinho de Deus, a ternura de Deus em Jesus Cristo, vem provar da tua dor contigo, vai pagar as despesas contigo, vai te amar concretamente. Não de conversa fiada, ou de presentinho, ou de tapinha nas costas. O nosso Deus não é moleque. O nosso Deus se mostra para nós na mão amiga, no abraço acolhedor, na lágrima que chora a dor que a gente sente. Este é Deus. O nosso Deus é concretíssimo, tem carne e osso daqueles que estão perto de nós. Este é Jesus, que comungamos na Eucaristia, que ouvimos sua palavra na liturgia e que se torna presente na diaconia, na koinonia, na partilha dos bens, na oração, na presença, no testemunho, no perdão e no sorriso, na esperança. Sim, esta é a morada de Deus entre nós, é a tenda de Deus entre nós, é a igreja que nos abraça e nos ama, na qual nós nascemos pelo batismo. É nela que se mostra o rosto de Cristo, é nela que ele se mostra como caminho, verdade e vida, como catequese, como instrução, como vida plena, presente nos sacramentos. Tomé diz que nós não sabemos para onde vais. De fato, nós não sabemos nem para onde nós vamos. Queremos que Jesus nos diga para onde nós vamos. Nós vamos segui-lo no caminho dele, na cruz e na ressurreição. Ele é o caminho. Portanto, a vida é séria, minha gente. A vida não é brincadeira. Tem pouco tempo e devemos valorizá-la e vivê-la com seriedade. Sim, chega de brincar de matar, chega de brincar de roubar, chega de brincar com a organização social. Chega! Vamos levar a vida a sério. É disso que o nosso tempo precisa, de gente séria. Não de brincalhões, de espertalhões, de bandidos. Tu não deves ser um católico bandido. Tu não deves ser uma católica bandida. Ladra, ladrão, corrupto, corrupta, prostituído, prostituída, prostituta. Tu não deves ser uma católica prostituta, um católico prostituto. Tu deves ser caminho para os outros passarem, caminho limpo, verdade que indica a vida plena que está em ti. Eis a riqueza de hoje da palavra de Deus na nossa vida. E desta maneira, Jesus se mostra em nós. O rosto do Pai é Jesus quem tem. O rosto de Cristo está naquele que tu possuis. E o rosto dele aparece muito mais nas tuas obras do que naquilo que tu falas. Portanto, todo mundo vai acreditar ao conhecer Cristo por meio daquilo que vê em nós, que são as obras do Pai, pelo Filho,
no Espírito Santo em nós. Quem acredita em Jesus, quem entra no seu caminho, se deixa conduzir pela sua verdade, fará o que ele fez e fará obras que ele nem fez. Jesus nunca construiu um hospital. Jesus nunca construiu uma escola. Jesus nunca construiu uma paróquia, uma comunidade. Jesus nunca organizou uma pastoral do dízimo. Jesus nunca fez uma aula de catequese como aqui os nossos catequistas fazem. Jesus não teve filhos como os pais corajosos, as mães corajosas não matam os filhos no aborto e têm seus filhos por amor. E nós fazemos as obras de Jesus aparecerem naquelas pequenas e grandes obras que com atrevimento, com parresia, com coragem, com esperança, nós vivemos e assumimos. Ajude toda boa obra. Seja dizimista. Colabore com nossa paróquia, nossa comunidade, com sua pequena oferta, mas também com a oferta do seu dízimo, fiel e exato. As obras de Cristo precisam aparecer naquilo que de bom nossas comunidades hão de produzir. Bom domingo, para que a obra de Deus apareça na tua vida, resplandeça na tua comunidade, o rosto de Cristo com sua verdade sejam vistos e acolhidos entre nós e em nós. Deus seja glorificado por Cristo no seu Espírito através das obras que eles estão fazendo em nossa vida e em nossa comunidade. Bom domingo, sejamos casa de Deus e porta do céu. Como se diz da Virgem Maria, Domus Dei et porta celis. Com a Virgem Maria, casa de Deus e porta do céu, vivamos este domingo, vamos à Santa Missa, participemos da vida divina e a manifestemos no testemunho cotidiano ao longo de toda esta semana. Vamos então com Nossa Senhora, neste mês de maio tão bonito que começamos há 3 dias atrás, sob a égide de São José, operário, aquele que fez a obra do Pai na sua vida, na sua fé. Vamos com José e com a Virgem Maria, a melhor companhia, louvar a Deus dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.